Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje é sobre as bem-aventuranças, que é um texto famosíssimo, né, no Novo Testamento, na igreja, tanto que ele é colocado por Ezra Pound, que é um grande crítico literário, como uma das grandes obras literárias da história da literatura mundial, junto com o Hino à Caridade dos Coríntios. Também o Papa Francisco, quando escreve agora Gaudete Exsultate pela santidade cristã, utiliza-se do fundo das bem-aventuranças. Também a exortação apostólica do Papa João Paulo II sobre a missão Redemptoris Missio baseava-se, a espiritualidade do missionário são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão dentro do Sermão da Montanha, que é o centro do Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha está nos capítulos 5 a 7, as bem-aventuranças estão no capítulo 5, versículos 1 a 12. A bem-aventurança é central, vamos dizer assim, que desencadeia todas as outras, bem-aventurados sois vós os pobres. Porque pobre se refere a toda espécie de sofrimento, justamente aqueles que nos versículos anteriores do capítulo 4, Jesus dizia que veio curar, sanar. Também, mais adiante, nós vamos ver que se relaciona com o capítulo 61 de Isaías, que Jesus pronuncia na sinagoga, no capítulo 4, versículos 18 a 21 de Lucas. Vamos ver então um pouquinho essas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres. Tá? Já no Antigo Testamento, há uma longa tradição sobre a pobreza. Isso está nos Salmos e principalmente nos profetas. O pobre tem que ser valorizado, defendido. Bom, então, deles é o reino dos céus. Há duas citações do reino dos céus. São os pobres e são os perseguidos. E os perseguidos são o exemplo maior, quase que uma forma de viver dos pobres. Ou seja, os pobres são perseguidos naquela época e hoje por inúmeros motivos. Inclusive agora, com a pandemia, nós vamos ver no final, quem sabe, né, seremos mais atingidos certamente. Então, bem-aventurados são os pobres e aqueles que ajudam os pobres. Já em 1994, e aqui eu quero utilizar um pouco, o cardeal Etchegaray, de saudosa memória, quando veio na Semana Social Brasileira, ele dizia assim: felizes não os condenados da terra, os que são esmagados pela miséria e pelo absurdo da vida, mas felizes os que lutam com todas as suas forças contra aquilo que esmaga o homem, contra a miséria, contra o absurdo. Os que não estão cheios de si próprios, os que não deixam sua vida se encher de prestígio, do saber e do poder, os que aceitam ser incomodados pelos outros, ser incomodados por Deus. O que na vida apresenta as mãos vazias e o rosto descoberto. Esses são os pobres. Então, pobres em espírito em Mateus significa que não apenas uma humildade, é uma fraqueza de caráter, mas é aquele que tem o espírito como Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Então, aqueles que sentiam a opressão na carne, né, aqueles que são, então, chamados a proclamar a justiça de Deus. São o estrangeiro, o órfão e a viúva, como eu dizia. Também, quase que em sequência, nós temos os aflitos. Em Lucas, os que choram. Né? Quem são? São aqueles que serão consolados e que sofrem de uma lamentação amarga. Terceiro lugar, os mansos, estes herdarão a terra. Então é uma bem-aventurança política. É aquele que, na tradição de Israel, chama-se Anauim, como o rei humilde que entra em Jerusalém, aqui encarnado por Jesus Cristo, segundo o texto de Zacarias, capítulo 9. Então, Jesus mesmo vai dizer: eu sou manso e humilde de coração. É uma experiência radical de tipo político, porque herdarão a terra. Então, os violentos destroem a terra e os outros. Esses mansos são aqueles que reconstroem a terra. Depois, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Repetida 2 vezes essa expressão, também lá no fim, os que são perseguidos por causa da justiça. E é uma justiça inteira, aquela que vem
trazida por Jesus Cristo e não qualquer justiça. A justiça da misericórdia, que nós vamos ver assim, que é a justiça aos pequeninos. O próprio Santo Agostinho dizia que a caridade, a misericórdia são a justiça perfeita. Depois, temos os misericordiosos, que inaugura o segundo grupo, é a quarta bem-aventurança, que inaugura o segundo grupo, alcançarão misericórdia. Profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, já tem esse texto famoso em que Deus diz: quero misericórdia e não sacrifício, que vem evocado por Mateus, capítulo 9, versículo 13. Misericórdia significa o amor das entranhas de Deus, ou seja, o amor reem. É o amor gratuito, ou seja, o amor hanum, significa graça. É a misericórdia do amor Hesed, que significa fiel à aliança. É a misericórdia do Deus Emet, que é o Deus verdadeiro. Mas também essa misericórdia é uma experiência humana, ou seja, nós somos carregados como a mãe com entranhas de amor. Somos não apenas com entranhas de amor, mas num caminho aberto à vida que humaniza. Vamos adiante. Os que promovem a paz num mundo em conflito, num mundo conflagrado. Não a paz dos romanos, paz militar, de Vespasiano, Domiciano, não a paz dos judeus, dos zelotes, dos sacerdotes, mas a paz do amor aos inimigos. Essa é a paz que Jesus vem trazer. Depois, por fim, os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, aqueles que têm fome e sede de justiça como a quarta bem-aventurança. Então, estes são injuriados e perseguidos como perseguiram os profetas, como consta em vários livros da época. A vida dos profetas, por exemplo, trata disso. O que nós podemos trazer para nós hoje? Então, em primeiro lugar, fala-se muito hoje na necropolítica. A necropolítica é aquela que, inclusive, é capaz de escolher os que vão morrer agora com o Covid-19. É uma política de eugenia. Que mais? Dessas aí são, hoje ainda verificava, 43 povos indígenas já foram atingidos pelo Covid. Quantos serão? Então, além disso, em relação aos aflitos, né, nós, nas bem-aventuranças, não somos indiferentes. O mundo vive a apatia, a indiferença com aqueles que se sofrem cada vez mais. E o Evangelho nos fala em compaixão. Por fim, né, podemos pensar que na fome e na sede de justiça não significa o olho por olho, dente por dente. Significa a justiça restaurativa, que hoje se vive em muitos lugares, que foi inaugurada por um padre pensando nas Farc da Colômbia, e também é aplicada em muitos lugares, inclusive na cidade de Pelotas, onde eu moro, pela grande iniciativa do Fórum do juiz Marcelo Cabral, que significa os voluntários da paz, com muitos grupos de reconciliação. Então, misericórdia contra os extremismos das redes sociais. Por um lado, é a misericórdia de dar, ajudar e servir, conforme o Papa Francisco, na Gaudium Gaudete Exultate, e a segunda é de perdoar, compreender. Perdoou 70 vezes 7, segundo Mateus. Então, por fim, a justiça. Alguns desistem, dizia o Papa, da justiça logo, logo, e sobem para o carro do vencedor, ou seja, aqueles que traíram a causa. As bem-aventuranças, então, prezados irmãos, terminando, né, nos permitem esse perfil ideal do cristão. Né? Todo o programa evangélico gira em torno das bem-aventuranças e dos pobres. Tá? E a solidariedade dos pobres é a chave de ouro que abre para a salvação universal. Dizia um grande teólogo que os pobres serão os nossos juízes diante de Deus. Serão os nossos juízes. Por fim, é preciso sonhar. Dom Helder, que agora está em vias de ser beatificado, nos disse que quando sonhamos sozinhos é apenas um sonho, e quando sonhamos juntos é o começo da realidade. Ainda, o Cardeal Etchegaray vai nos dizer, parafraseando João, aquele que pretende amar os pobres, que não vê, então menos incômodos porque estão mais distantes, e não ama o pobre
deitado à sua porta, esse é mentiroso. Irmãos, todos os dias, cada vez mais batem pobres às nossas portas e somos chamados a iniciativas não apenas de conforto, consolação, mas iniciativas de produção, produtividade e também de libertação. O grande desafio é que os pobres acreditem em si mesmos. Peçamos a Deus, então, que sejamos capazes, refletindo essa bem-aventurança, que é um longo texto que merece todo esse tempo a ele dedicado, capazes, então, de ter o perfil do cristão ideal, que é o sentido das bem-aventuranças, o sentido ético da vida dado na graça de Deus. A todos um bom dia e tenham a paz, a graça e também a justiça de Deus, nosso Pai.